Então vamos passar a palavra diretamente para o Tadeu Rezende, da BVE. Ele é também do grupo de infraestrutura da BVE e vai falar com vocês conforme a programação original. Tadeu, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Major. Obrigado, Polese. Nós vamos falar de 3 assuntos. Vamos falar sobre o que está acontecendo no mercado e tendências, vamos falar sobre boas instalações, boas práticas de instalações e um pouco sobre o que a gente aprendeu como a BVE nesse trabalho em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Os primeiros slides eu vou usar slides da empresa onde eu trabalho e os últimos slides da BVE. É muito interessante entender o que está acontecendo e o que a gente está preparando. Quando nós falamos de carros elétricos, nós não estamos falando de ter 1, 2 ou 3 carros em garagens, estamos falando de ter muitos carros nas garagens. E por que isso está acontecendo? Se a gente pensar em Nova York em 1900, basicamente o que tinha na rua eram carroças e cavalos. E o ser humano estava super feliz com seus cavalos a 4.000. Perdemos o seu som, Tadeu. Você tem uma tecnologia muito melhor que a anterior, ou que seja muito mais barata, ou uma imposição de lei ou norma, tá certo? Por exemplo, na maior parte das cidades do mundo, não pode mais andar a cavalo na rua, é proibido. O que está acontecendo hoje é que você tem um alinhamento, primeiro, de legislação. Então, na Europa e na China, onde eu estou nesse momento, tem uma série de leis para estimular o uso do carro elétrico e desestimular o uso do carro a gasolina. Por quê? Porque nessas duas geografias não tem petróleo. Então tem um interesse genuíno do Estado de estimular o uso do carro elétrico, por uma questão estratégica. Então isso está acontecendo, tem um empuxo muito forte. A segunda coisa é que os carros estão sim mais baratos. Então hoje um motorista de aplicativo em qualquer centro urbano em São Paulo tem acesso a comprar um Mini Dolphin, um GWM Hora, e essa pessoa ao final do mês, já contando o pagamento do carro, terá R$4.000 a mais de renda na sua família. O que é muito significativo e tem um impacto brutal. Hoje, nas empresas de logística de last mile, um empresário que escolhe um carro a gasolina, ele está jogando contra o patrimônio da empresa, porque é muito mais econômico rodar com um carro elétrico. Ele produz um resultado melhor também para a companhia dele. O resultado disso é que no mundo nós chegamos em 2024 a 57 milhões de veículos elétricos e eletrificados plug-in na frota. O que significa isso? Significa que hoje a gente tem um volume completo de vendas de um ano de carros de passeio do mundo como veículos elétricos eletrificados. É muita coisa. E o volume de vendas que nós tivemos no ano passado é maior do que a gente chamaria de early adopters. Hoje nós já estamos no mercado de mainstream market, que significa todos os consumidores comprando livremente esse carro. E é um dos poucos mercados no mundo que, se você observar, não teve efeito da pandemia. Durante os anos da pandemia, esse mercado continuou crescendo da mesma forma. O mais impressionante é onde eu estou hoje. Eu estou na China falando com vocês, a gente está aqui numa visita. A China, há 5 anos atrás, a venda de carros elétricos era um traço estatístico que a gente vê aqui. Em 5 anos, em julho do ano passado, já temos mais de metade da venda de carros novos elétricos. Se vocês lembrarem da história de Nova York, nós estamos falando de uma transição em 10 anos. Isso vai acontecer aqui na China com todo o processo que está acontecendo. E quando você anda pelas cidades, observando as questões de segurança e como as coisas estão sendo implantadas, é muito interessante. E tem muito a ver com aquilo que a gente está falando hoje aqui e para onde a gente caminha com todo o aprendizado que a gente está tendo. Mas o mais importante isso é uma realidade, e quando a gente entrar em condomínios daqui a 10 anos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, nós vamos encontrar muitos carros elétricos. Em São Paulo já temos garagens com mais da metade dos carros elétricos, dependendo do extrato de renda. Então isso é uma realidade, é com essa realidade que nós temos que lidar. Porque quando a gente mexe numa regulação, ela vai durar a longo prazo. Basicamente nós estamos falando hoje, em 2030, de ter 2,5 milhões de veículos elétricos eletrificados no Brasil. E são pessoas que vão deixar de abastecer nos postos de gasolina e vão abastecer nas suas casas. Muito bem. Como é que a gente faz para conectar esse carro no sistema? A primeira coisa é que a gente tem que seguir as normas, né? Então nós temos a NBR 5410, a 17019 e a IEC 61851 dígito 1, que já foram mencionadas aqui. E o que é importante é que essas normas são muito bem escritas, e elas são muito boas. Seguindo essas normas, nós temos instalações muito seguras. Então o primeiro ponto é a gente ter sempre num condomínio um alimentador único.
que sai das cargas não essenciais. Ou seja, se houver uma emergência e for ativado o gerador a diesel ou o banco de baterias do condomínio, ele não abastece o sistema de carros elétricos. O próximo passo é conectar nesse barramento de cargas não essenciais um quadro geral do sistema de recarga. O que esse quadro permite? Permite um desligamento de emergência pelo bombeiro ou por qualquer outra pessoa numa situação de emergência nessa garagem. Vamos dizer que haja um incêndio, de um carro a combustão inclusive. É uma boa prática você desligar as instalações elétricas de maneira centralizada para que o bombeiro, ao adentrar no local, não tenha risco de choque. Isso é muito importante ter um ponto de desligamento. E a mesma coisa por cada subsolo. Cada subsolo tem que ter o seu quadro para o desligamento e manobra sempre que for necessário. E manobra também é importante. No caso de manutenção, você pode desligar partes do sistema e fazer o religamento. E depois quadros de distribuição local, que a gente chama, que vão chegar até mais ou menos 20 ou menos metros da vaga onde estará o carregador, o ponto de recarga. Tudo isso que a gente chama são infraestruturas comuns. Depois você tem instalações individuais, que vão dos quadros locais até cada ponto de instalação da respectiva vaga. Tá certo? Essa é a forma de fazer uma distribuição. Também há mais ou menos 110 anos atrás, em Vancouver, isso aqui era uma rede de distribuição de energia elétrica. Nessa época, as pessoas colocavam, os empresários colocavam um gerador a diesel em algum canto da cidade e distribuíam energia, direto daquele gerador a diesel para o ponto de consumo. E as pessoas perceberam que isso aqui era pouco eficiente. E hoje em dia, a gente ainda escuta muita gente falando: vamos ligar nos condomínios direto no relógio de luz da pessoa. Isso não deveria ser feito. Porque, primeiro, é mais caro do que fazer uma rede de alimentação correta. Segundo, é menos seguro, porque você não tem ponto de desligamento central para que o bombeiro, ao adentrar no prédio, possa fazer o desligamento. Terceiro, é muito limitado, porque não há espaço físico nos centros de medição para ligar todos os moradores. E do ponto de vista do síndico daquele condomínio, é muito importante dar isonomia para todos os moradores. Todos os moradores, independentemente de querer ou não hoje, têm direito a seu tempo de ter o seu ponto de recarga. E a outra coisa é que esse tipo de ligação é ineficiente. Então, de fato, a melhor forma de ligar é um sistema como rede distribuída, que é a forma de distribuir energia elétrica no mundo inteiro, em todas as aplicações, há mais de 50 anos. Muito bom. O segundo aspecto muito importante são os sistemas de balanceamento de carga. Nenhum dos condomínios do Brasil, que existem hoje, são mais de 200 mil, foi feito para ter carros elétricos. Então, você entra numa garagem e não tem infraestrutura. E a carga disponível que tem naquele condomínio não é suficiente para abastecer todos os carros. Então aqui a gente pegou um exemplo de um prédio em São Paulo, são 30 apartamentos, com um padrão de entrada de 250 kVA. Se eu pegar cada apartamento e colocar um ponto de recarga, eu terei 30 apartamentos com 7 kW, são 210 kVA. Se eu abater isso dos 250, que é o que a norma 17019 diz para fazer caso não haja um balanceamento de carga, sobra apenas 40 kVA para o prédio inteiro, que não é suficiente para abastecer o prédio. Com o sistema de balanceamento de carga, é possível você trabalhar com o consumo diário médio de cada morador e distribuir isso ao longo de uma janela de recarga de 12 horas. Com isso, nós temos uma necessidade de carga de 25 kVA na instalação, o que representa apenas 10%, sobrando 225 kVA para todos os moradores. Isso é feito com um sistema de balanceamento de carga. Ele olha cada carregador, faz a soma das correntes de todos esses carregadores e impede que a soma deles passe da corrente máxima do prédio. Isso é muito importante também para garantir a segurança da operação. Com isso você garante que não há nenhum tipo de sobreaquecimento ou sobrecarga na instalação. Muito bem. Quando a gente recebeu a consulta pública do Corpo de Bombeiros em abril de 2024, nós, como a BVE, tivemos uma posição muito interessante, que foi: temos que entender o que está acontecendo. Então, a gente foi muito bem recebido no Corpo de Bombeiros, pelo Coronel Max Schroeder e pelo Major Ronaldo. Estive lá eu, o Ricardo, o Alexandre, tivemos uma reunião muito produtiva e começamos a falar sobre trocas de informação e como fazer para trabalhar conjuntamente, para trazer todas as entidades e produzir um trabalho conjunto, um entendimento conjunto do que estava acontecendo. E tivemos uma abertura muito grande também do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo para entender como essas coisas funcionam e passar por esse processo de aprendizado que a gente viu até agora. Isso acabou se transformando num primeiro ensaio que nós fizemos em Americana, com o apoio dos colegas da Ambipar. Tivemos já nesse ensaio, além do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, outros corpos de bombeiros do país participando. Já a participação aqui dos colegas do Secov e do Sinduscom junto conosco.
Depois, o Corpo de Bombeiros foi muito gentil em nos convidar para fazer algumas apresentações e alguns eventos do Corpo de Bombeiros, da Federação, no contexto da União dos Corpos de Bombeiros. Então, aqui foi uma apresentação no CONAP. E depois fizemos o ensaio em Vinhedo, que o colega da Volkswagen mencionou agora há pouco. Parte desse processo, e eu queria dividir isso com vocês, e foi uma coisa muito forte da experiência que nós tivemos, inclusive no teste de Vinhedo, é entender o que é ser bombeiro, né? E aqui eu queria, em nome de todos os presentes nessa consulta pública e de quem está de casa assistindo essa consulta pública, agradecer enormemente o serviço público que o bombeiro faz. O bombeiro é uma pessoa que sai de casa e está disposto a proteger as pessoas, os bens delas e o meio ambiente, se necessário for, com a própria vida. Isso é único. Muito obrigado. Obrigado, Tadeu. Nesse mesmo ensaio... Oi? 1 minuto, Tadeu. Tadeu, você tem 1 minuto. Ah, perfeito. Já estou terminando. Nesse mesmo ensaio, a gente aprendeu que o incêndio se apaga, e é com água. Isso funciona muito bem e o procedimento dos bombeiros é muito eficiente. O que a gente aprendeu nesse último ano trabalhando nesse tema, 9 meses agora? Primeiro que esse é um tema das garagens, né? Não é possível saber hoje, quando você entra numa garagem, se o carro é elétrico ou a gasolina. E o risco, como bem explicado pelo Clemente, ele existe. Vai acontecer incêndio de carro elétrico, vai acontecer incêndio de carro a gasolina, a severidade nos dois é muito grande, isso tem que ser tratado da mesma forma. Então nós temos que melhorar a segurança das garagens residenciais para todos os carros e todos os bombeiros, independentemente de situação. Aprendemos que são semelhantes a liberação de calor nos dois casos, com algumas diferenças como o Clemente mostrou. E aprendemos também uma coisa muito importante, que não é possível mexer em distanciamento de vaga de prédio existente e prédios novos. Por quê? Porque existe um código de obras que diz como essas vagas devem ser dispostas, e as vagas dos condomínios são dispostas em matrícula. Não é possível voltar num prédio existente e redistribuir as vagas. E colocar parede de corta-fogo também não é muito eficiente, porque você, ao colocar uma parede de corta-fogo para todos os carros, já que você tem uma questão equivalente em termos de severidade do incêndio para carros a gasolina e carros a combustão, você, ao entrar na vaga, impede de você abrir a porta e conseguir sair daquele carro que está estacionado na vaga. Basicamente é isso. Queria agradecer enormemente a oportunidade e mais uma vez o trabalho do Corpo de Bombeiros para todos nós da sociedade brasileira. Tadeu, muito obrigado pelas palavras. Estamos muito lisonjeados pelo reconhecimento do trabalho de todos os bombeiros do país que saem de casa para poder defender a sociedade. Muito importante esse ecossistema que você nos mostrou, das estações de carregamento, da forma de balanceamento que pode equalizar, dessa grande responsabilidade aí dos responsáveis técnicos em fazer as instalações da forma mais adequada possível e seguindo as normas que nós temos. E também dessa observação de que hoje o nosso olhar ele deve estar na garagem e não simplesmente em uma tecnologia específica.